Latourelle, no artigo, fala de universal concreto. Do que é que se trata? Essa expressão está entre aspas porque ela tem nota de rodapé. Ele não põe a nota de rodapé aí no artigo, mas nós sabemos do que é que ele está falando. Ele está falando do pensamento do padre Hans Urs von Balthasar. Von Balthasar fala de Jesus como sendo o universal concreto. Para a gente entender do que é que se trata, nós estamos entendendo aqui que ele está respondendo exatamente à invectiva de Kant. Kant disse que o cristianismo não pode ser a religião universal porque o cristianismo é uma religião histórica. E os fenômenos históricos, eles são individuais, não podem ser universais. O que é isso? Bom, vamos entender. Se você for falar na linguagem aristotélica, nós iremos ver o seguinte, que as coisas concretas são individuais e as coisas universais são necessariamente abstratas. Agora a gente tem que entender o que é abstrato. Abstrato é aquilo que não tem existência em si, tá bom? Infelizmente, os professores de língua portuguesa prestam um serviço desgraçado quando dizem que abstrato é aquilo que não é palpável. Gente, não é isso. Um anjo é palpável? Não. Mas um anjo é abstrato? Não. Anjo é concreto. Ele não é material, mas ele é concreto, tá? Ele não é uma abstração da minha mente. Vejam, quando eu falo de abstração, é uma coisa que foi criada pela minha mente. Por exemplo, a cor verde. Quando eu falo de a verdidade, né? A cor verde em si, ela é abstrata. Porque a cor verde em si, ela não existe. Ela existe só na minha mente. A cor verde em si não existe. Existe o verde da sua camisa, o verde da folha, o verde... Esse é o verde concreto. Este verde. Mas a ideia de verde, ela é abstrata. Estamos de acordo? Não existe o verde andando por aí sem algo no qual ele esteja montado. O verde tem que estar na camisa, na folha, em algum lugar. O verde em si, ele não existe. A bondade em si, ela não existe. Precisa de alguém que seja bondoso. Esse rapaz é bondoso, essa moça é bondosa. Então, a bondade é abstrata. Por quê? Porque eu vejo a bondade de João, Maria, Antônio, Josefina, Procópio, etc. Eu vejo todas essas bondades. Eu abstraio o que há de comum nas bondades e crio uma ideia de bondade na minha cabeça. Mas essa ideia de bondade, ela é universal, ela serve para todas as bondades possíveis e imagináveis, mas ela não existe em si. Ela é fruto de uma abstração. Estão entendendo o que é abstrato? A humanidade é concreta ou é abstrata? É abstrata. A humanidade é abstrata. Eu vejo este homem, aquele homem, esta mulher, aquela mulher, vejo o que há de comum e crio uma ideia abstrata de humanidade. Estão entendendo? De tal forma que eu nunca vi esse sujeito aqui, nem mais gordo, nem mais magro, nem mais preto, nem mais branco, encontro-me com ele e digo, um ser humano. Por quê? Porque eu tenho uma ideia abstrata de humano aqui que eu reconheço. Está entendendo a diferença entre concreto e abstrato? Então, abstrato é aquilo que não tem existência em si mesmo. Um anjo é abstrato? Não, anjo é concreto, gente. Por quê? Porque o anjo ele existe sozinho. Agora, a angelicidade, entendeu? O universal anjo, entende? Como eu falo de humanidade, eu posso falar de angelicidade. Isso é abstrato. Gente, uma abstração é uma atividade da mente humana. A minha mente humana, ela pega realidades concretas e cria uma ideia universal. Então vamos pegar o exemplo dos números. O número 1 é uma abstração. O número 2 é uma abstração. Porque não existe o 1 andando por aí. Só existe
esta mesa que é una, não é? E aquela outra mesa, junto com essa mesa, dá 2 mesas. Não existe o 2 em si, existe o 2 real. Está claro isso? A abstração, ela é uma atividade da minha mente. Você vê, você é criança, você nunca viu um lápis. Você vê um lápis, você vê 2 lápis, você vê 3 lápis. Quando finalmente você vê o 100º lápis, a criança diz, lápis, pronto. Por que ela foi capaz de reconhecer aquele lápis que ela nunca tinha visto? Porque ela tem uma ideia abstrata de lápis na cabeça. Qual é a característica da ideia abstrata? A característica da ideia abstrata é que ela é muito pobre e por isso ela pode ser universal. A ideia de lápis não tem cor. Por quê? Porque aí você vê o lápis azul e reconhece como lápis, o lápis preto, o lápis amarelo, o lápis verde. Você reconhece todos esses lápis como sendo lápis, porque a ideia de lápis não tem cor nenhuma, ela é pobre. Lápis comprido, lápis curto, lápis grosso, lápis fino, é sempre lápis. Você tem ideia de lápis. Aí você vê uma caneta e você diz, não é um lápis. Ok? A ideia abstrata de lápis só tem existência mental. Está entendendo? Só existe na minha cabeça. Existe o lápis concreto, real. Ok? Até aqui entendemos? Tá bom. Os universais que nós conhecemos são sempre abstratos. A ideia universal, ser humano. Vocês conhecem o ser humano, né? A ideia universal. Vocês já viram, por acaso, a ideia universal de árvore andando por aí? Olha, gente, ontem eu tropecei na ideia universal de árvore. Não. Você encontra esta árvore. E toda árvore ela é necessariamente particular, individual. Só é essa árvore aqui, ela não é universal. Agora, na sua cabeça existe uma ideia universal de árvore. De tal forma que toda vez que você tropeça numa árvore, você reconhece a árvore. Quando eu falo de abstrato, eu estou falando de universal. Uma vez que nós entendemos o que é universal e o que é concreto, não é? Vamos entender o que é um universal concreto. Então, vejam só. Nós temos experiência de que as coisas concretas são necessariamente individuais e que as coisas abstratas, as coisas universais são necessariamente abstratas. Ora, em Jesus Cristo eu tenho uma coisa que ninguém jamais viu. Um negócio único. Jesus é um universal concreto. Só Ele, ninguém mais. Jesus não é um universal abstrato. Por que Ele é universal? Porque Ele não é um homem. Ele é o homem. Isso é universal. Entenderam? Jesus não é um homem qualquer. Não é. Ele é o homem no qual todo homem deve se confrontar. Então, quando eu quero, olha só, quando eu quero julgar a ideia, quando eu quero julgar, vamos supor, um quadrado, eu tenho aqui desenhado no quadro um quadrado concreto. Aí você vê defeitos nesse quadrado. Está vendo os defeitos do quadrado? Está vendo que ele não é quadradinho? Muito bem. Por que você é capaz de ver o defeito nesse quadrado? Porque você está comparando este quadrado concreto com uma ideia de quadrado da sua cabeça, que é o quadrado perfeito. Você é capaz de julgar o quadrado concreto e individual, porque você tem na sua cabeça um quadrado universal e abstrato. Perfeito. Acontece que o quadrado perfeito está na sua cabeça, mas o homem perfeito não está na sua cabeça, ele aconteceu na história. Ele existiu. O homem perfeito não é fruto de uma abstração. É o único caso que nós temos do ideal que se fez carne. Entenderam? O quadrado ideal que está na sua cabeça, ele não existe em lugar nenhum. Porque qualquer quadrado que você vir, você vai pôr defeito nele. Porque não existe a encarnação perfeita do quadrado. Agora Jesus, você olha para ele e não tem defeito nenhum. Por quê? Porque ele é o parâmetro de homem. Se tem alguma coisa em Jesus que não está nos outros homens, o defeito está nos outros homens.
Se por acaso a ideia que você tem de ser humano não bate com Jesus, é porque a ideia que você tem de ser humano está errada. Você tem que... Quando a gente diz assim, é que a gente diz as coisas e nunca para pensar, né? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Jesus revela o homem ao próprio homem. É que nós não sabíamos o que era um ser humano, até que ele veio e mostrou para nós o que é ser gente. Ser humano é ser daquele jeito. Se você for de outro jeito, você não está sendo perfeitamente humano. Tem alguma coisa errada com a sua humanidade. Então, Jesus não é uma ideia abstrata de humanidade perfeita. Jesus é a humanidade perfeita concretamente existente na história, com data de nascimento real na história. Aconteceu. Só que esse é o único caso. Entenderam? A árvore perfeita só existe na sua cabeça. Não aconteceu a encarnação da árvore perfeita. Então, o perfeito só é Jesus. O resto é conversa. Então, o que é que o Latourelle está dizendo aqui com a linguagem do cardeal von Balthasar? Ele está dizendo que nós iremos partir do universal concreto. Por quê? Nós não precisamos ir para o universal transcendental de Kant. Porque o universal aconteceu, se tornou história, é real. Por isso o cristianismo tem validade universal, porque Jesus é o universal concreto.